não deixar nunca de acreditar no dia seguinte. Eu costumo dizer, o sol nasce todos os dias, nós temos que fazer um esforço por vê-lo e sobretudo não se isolar. E nós precisamos de pedir ajuda e não hesitar em pedir ajuda. Este podcast é gravado no MAC Espaço Cowork, um local de trabalho partilhado em Ponte de Lima, onde a criatividade e colaboração acontecem todos os dias. Bem-vindos ao podcast A Conversa no Alto Minho, onde apresentamos as histórias e as pessoas da nossa terra. Comigo tenho Isabel Vitorino Mendes. Bem-vinda. Isabel, portanto, nasceu em Lisboa, Certo? a 15 de dezembro de 1965, filha de pai alentejano, mãe beirã e veio parar a Ponte de Lima. Isso. Então, conte-nos um bocadinho da sua história, portanto, como é que foi a sua infância? Cresceu em Lisboa? Sim, nasci e cresci em Lisboa, sim. Saí de lá muito nova, saí com 22 anos, casei e o Vítor já cá estava e, portanto, casei, tive que vir para Ponte de Lima. E, portanto, veio assim por arrasto. Exato, quase para Ponte de Lima. Também nasceu em Lisboa, o engenheiro Vítor, certo? Sim, certo. Portanto, vieram para Ponte de Lima, constituíram cá a vossa família, não é? Tem dois filhos? Sim. Ambos limianos e os meus netos também já são limianos. Também já limianos. Olha, isto é curioso, portanto, pai alentejano, mãe beirã, nasceu em Lisboa, veio para Ponte de Lima. Sim, mas isto há uma grande diversidade de conhecimentos, cada região tem os seus hábitos, embora todos portugueses. Mas é interessante porque cheguei aqui a Ponte de Lima e, de facto, deparei-me com outros costumes, com outros hábitos, com outras tradições que não existiam nem no Alentejo, nem na Beira, se bem que realmente eu cresci em Lisboa e, portanto, sou lisboeta. Mas tenho um grande carinho aqui por Ponte de Lima, não é? Sim, Sabemos. Cheguei aqui com 22 anos e tenho 60, portanto, estou a poucos dias de fazer 60. Tenho muito mais anos de Ponte de Lima, claro, sim, com certeza. E é muito acarinhada aqui em Ponte de Lima. Sim, com certeza, sim. A Isabel, portanto, é a esposa do anterior presidente da Câmara de Ponte de Lima, não é? Esteve aqui muitos anos ligada à política também. Como é que foram esses anos? Então, quando ele entrou em 2001 como vice-presidente do engenheiro Daniel Campelo, não reagi bem. Não é fácil, de repente, porque foi essa a situação, ter o marido na política. Não é fácil. Reagi muito mal. Depois considerei, e esse é o meu lema para a vida: estamos na estação de comboio, ou apanhamos o comboio ou ficamos na paragem. E, portanto, acho que a melhor decisão será apanhar o comboio e seguir viagem. E, portanto, segui viagem com ele. Um percurso de 8 anos como vice-presidente e 12 como presidente. O início, de facto, para mim pessoalmente foi muito duro. Tinha na altura o meu filho mais pequeno com 7 anos e a Joana com 10. Ainda precisavam muito, como sempre, do pai, crianças do pai, e foi um bocadinho complicado gerir a família. É sempre complicado porque a política não se tem horas. Absorve muito tempo, não é? Não se tem horas. Lembro-me de festividades em que aconteceram situações em que ele precisou de sair de casa e esteve ausente. Lembro-me de um dia de Natal, creio, na Labruja, aconteceu há uns anos, uma situação complicada, e ele na altura era vice-presidente, mas também vereador da Proteção Civil. Penso que era na Labruja, acho que não estou enganada. E teve que sair. Como outras situações. Havia situações enquanto as crianças ainda tinham as suas festinhas de Natal e ele faltava, mas às vezes estava presente nas festas de outras crianças. Mas segui viagem e, de facto, habituei-me também a gostar de política. Fui contagiada e essa ligação também permitiu que eu recebi muito das pessoas. O retorno das pessoas é imenso, ainda hoje sinto isso. Ou seja, de facto, eu entreguei-me, porque considero isso, mas também o retorno existiu.
Olha, e como era, portanto, muito crítica, dava sempre a sua opinião, como é que era essa relação também com a política, com o marido, que é vice-presidente e depois presidente da Câmara? Sim, de facto era crítica, sim. Em casa ele costumava dizer que eu era pior que a oposição, mas eu tinha um lema que era: as verdades têm que ser ditas, e se não for dita por mim, se calhar ninguém mais vai dizer. Havia coisas que eu não concordava, obviamente, e que lhe dizia, e que ele depois explicava o porquê de certas decisões. Sim, sim. Uhum. Eu continuei sempre a minha vida profissional, eu nunca deixei a minha vida profissional, e portanto andava no meio das pessoas e ouvia, e por vezes havia coisas que eu também não entendia, e outras que eu não gostava, outras que não eram de acordo com o que eu pensava, e sim, falava muito. Era crítica. Mas fazia questão também de acompanhar sempre que Sim, possível. era importante, enquanto os nossos filhos também acompanhavam, porque com as ausências eram muitas, eu achava que também era uma forma de estarmos todos juntos. Depois, entretanto, os filhos estudaram e foram para fora, e acompanhava, sim. Sentia também que as pessoas eram muito agradáveis com a minha presença, e acompanhava, sim. A Isabel, passando aqui para outro tema, também trabalha em contexto hospitalar, não é? Certo. Portanto, o que é que faz, o que é que gosta de fazer nos tempos livres? Como é a sua Sou vida? ortopedista, portanto, tirei o curso em Lisboa, na Escola Superior de Tecnologia da Saúde. Ou seja, técnica de oftalmologia. O termo ortopedista não é tão conhecido. Uhum. Sempre desempenhei esse papel, sempre trabalhei no Hospital de Santa Luzia, portanto, Lousame, Alto Minho, Viana do Castelo. Nos tempos livres, gosto de passear muito, adoro viajar, gosto muito da natureza, gosto muito mesmo quando podia, enfim, agora também posso conduzir, não conduzo, por uma questão se calhar de comodidade, porque tenho o Vítor a fazer essa condução. Mas quando conduzia gostava muito de passear, sobretudo, acho que me relaxava muito quando estava chateada com algum problema, pegar no carro, conduzir E passear. e passear, sim. Mudar assim o destino um Mudar bocadinho. de ar, sim, sim, Mudar sim, de ares, sim, 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 exatamente. sim, sim. Sei que gosta muito de escrever também. Sim, também. É uma das suas grandes paixões. Sim, e gostava de publicar um livro, isso ainda não aconteceu. Tenho lá, mas ainda não aconteceu. Mas no fundo são memórias, eu não sei fazer ficção. Portanto, tudo o que escrevo é algo que me fez pensar, ou que me fez refletir, ou que aconteceu comigo, ou que eu observei, mas gosto de escrever. E sobretudo quando estou assim mais, enfim, mais aborrecida, digamos assim. É um escape. Não gosto de fazer desporto. E se calhar o meu escape é com a caneta. E agora já não é, agora já é de outra forma, mas continuo a gostar muito de, antes de publicar alguma coisa, gosto muito de alinhar Sim. Uhum. com a caneta, com a escrita. Acho que se descarrega mais as emoções. Portanto, mesmo nas redes sociais, não é? Sim, às vezes gosto mais de preparar os textos. Prepara, Sim. gosta. Sim. E quem sabe publicar um livro? Sim, gostava, Gostava? mas são efetivamente memórias, não é ficção. Já tentei e não é muito o meu, não é muito o que eu gosto de fazer. O que eu gosto de fazer é falar sobre a atualidade, sobre o que eu passo, ou sobre o que eu sinto, ou sobre o que eu observo, ou sobre o que eu vejo nos outros, ou sobre o que eu vejo ao meu redor, ou sobre o que se passa no mundo. É muito isso, é muito vivências. E, portanto, há bocadinho disse também que adora viajar, não é? Sim, sim. Qual foi a sua melhor viagem até hoje? Que Nós viagens é que ainda gostaria de fazer? Hoje em dia é mais complicado devido à minha mobilidade reduzida, mas nós fazíamos, antigamente não havia low cost, não havia esse tipo de alojamentos, enfim, mais baratos, e portanto fazíamos de carro. E as minhas viagens que eu tenho como de recordação era a família toda de carro, fizemos a Europa toda. Fomos até à Noruega, fomos até à Croácia, são viagens que eu recordo com muita paixão, porque as fazíamos em família. E viajar de carro dá a possibilidade de passarmos por muitos locais diferentes. Repare, do Croácia, do Provnik, quem aterrissou em Dubrovnik tem uma vivência de uma cidade turística, mas quem vai até Dubrovnik, quem passa pela Croácia,
tem paisagens completamente distintas, tem uma vivência completamente distinta. Isto é um exemplo, Sim, sim, porque gostei sim. muito da viagem à Croácia. E, portanto, gosto muito desse tipo de viagens. Hoje em dia, ainda gostava de fazer para outros continentes que não passei. Conheço bem a Europa, pelo menos relativamente bem. Um cheirinho só de Marrocos, enfim, não me alonguei muito mais. Gostava de ir a outros continentes. Portanto, ainda é A um Ásia, gostava de objetivo. explorar a Ásia. Sim, é mais complicado. São muitas horas de avião Sim. e para a minha mobilidade reduzida levanta alguns problemas de saúde. Não é impossível, mas enfim, está um bocadinho mais afastado. Agora, Ah, tive que adaptar-me à nova realidade. e falando então desta nova realidade, portanto, até escolhemos esta data, não é? Porque hoje assinala-se o dia, portanto, da pessoa com deficiência, não é? Fez questão também de escolher esta data, embora o podcast seja emitido depois, posteriormente, mas fez questão de escolher esta data. É uma data importante, especial para si? Neste momento é. Hoje é o dia 3 de dezembro, é o dia que se assinala o Dia Internacional da Deficiência. Como todos os dias que são criados, são dias ou para celebrar ou para alertar, para se falar na comunicação social e não só, ou atividades que são feitas na sociedade em geral. Para mim, hoje faz sentido. Há 4 anos que tenho uma deficiência, portanto, tenho mobilidade reduzida, sou paraplégica. E faz sentido falar porque há muito desconhecimento, há muita ignorância, há muita falta de empatia com a diferença, com a inclusão das pessoas, por um lado, e com as necessidades específicas também das pessoas. Portanto, há muita dificuldade num primeiro emprego de uma pessoa com deficiência, não foi o meu caso porque eu mantive a minha atividade profissional. Há mais dificuldade num jovem, numa criança que tem deficiência no meio escolar. Depois, quando passamos para a sociedade, há dificuldade no degrau, no meu caso, Pois. mobilidade reduzida, Sim. no caso das pessoas invisuais, das pessoas com problemas auditivos, há todo um caminho ainda a percorrer. Muito se está a fazer, aliás, felizmente, muito se está a fazer. Já há concertos, como sabem, que já são já há locais onde pessoas com visuais ou com deficiências auditivas têm possibilidade de ter, enfim, a mesma assistência a esses concertos. Já há muitos locais, já há muitos sítios em que nós, com mobilidade reduzida, temos acesso, mas ainda há muito caminho a fazer, sem dúvida. Olha, e como é que a Isabel ficou numa este cadeira problema. de rodas, sim, com este problema? Eu recordo-me que foi na altura ainda de pandemia, era uma pessoa saudável, nunca tinha tido nenhum problema de saúde. Como é que foi? As pessoas acho que têm curiosidade, o que é que lhe aconteceu, o que é que se passou? Sim, muita gente já sabe, mas não há problema nenhum em repetir. Portanto, em 2021 ainda estávamos em contexto de pandemia, apesar da pandemia começar no dia 13 de março de 2020, e isto foi em abril de 2021, mas ainda estávamos em contexto de pandemia, sem dúvida. Eu saí normalmente de carro, tive uma dor forte na zona lombar, voltei para casa, eu estava de carro no momento, voltei para casa, e passado muito pouco tempo a dor diminuiu e eu fiquei paraplégica. Eu senti logo no momento fiquei paraplégica. Dirigi-me às urgências, foi feito um TAC na altura e verificaram que não havia aquilo que eu imaginava e que poderia ser, Uhum. enfim, uma hérnia. E, portanto, eu percebi logo, devido aos conhecimentos de saúde que tenho, que seria algo do contexto neurológico. Depois passei para o Hospital de Santo António, foram realizados vários exames, em que se percebeu que de facto tinha havido um infarto medular. Ainda houve ali uma dúvida no diagnóstico, mas eu passei 3 meses internada, um mês no Hospital Santo António, 2 meses no CRN, no Centro de Reabilitação do Norte, onde nós fazemos toda a recuperação. No meu caso, era mais a adaptação à nova situação que eu A nova vivia. realidade, não é? Exatamente. E no contexto do mês que passei no Santo António, fizeram todos os exames possíveis, não chegámos a conclusão nenhuma da causa, mas sim, o que mais apontava era para o infarto medular, uma coisa que é rara. É raro. É rara, uma lesão total, ou seja, eu não sinto nada, portanto, a nível de 10, como eles dizem, a nível de neurológico, nós estamos segmentados e, portanto, a nível de 10 eu não sinto rigorosamente nada, nem tenho movimentos e, portanto, fiquei paraplégica. E no CRN é um trabalho que se faz de uma forma excepcional, que é onde nós quem tem possibilidade de recuperar, faz lá a sua reabilitação,
quem não tem possibilidade de reabilitar, como era o meu caso, faz a adaptação ao novo contexto, e que é extraordinariamente importante, porque é mesmo de um dia para o outro, de uma hora para a outra, eu perdi a minha mobilidade. Portanto, é preciso reaprender a Pois, viver e a sim. continuar a apanhar o comboio, a não ficar na paragem, mais uma vez. Portanto, eu trazia essa mochila de conhecimento que me foi útil neste momento. E depois, uma coisa que me foi útil foi sentir o apoio familiar e o carinho das pessoas. É Das pessoas. excepcional. Aliás, eu agora rio-me quando vejo o Nuno Marco, porque foi um bocadinho o que aconteceu comigo, claro. Não Sim, sim. comparemos a filha do Nuno Marco com a minha, por Mas amor de Deus. revê-se quase. Sim, porque a população de Ponte de Lima, eu todos os dias eu recebia mensagens, todos os dias havia alguém que se lembrou de mim. Isso foi extraordinariamente importante. Além de sentir que da parte profissional, no contexto profissional, eu sentia que estavam à minha espera. Isso é muito importante, sentir que não houve um desprezo, não é por ficares assim que não te queremos. Isso é extraordinariamente importante. Portanto, é importante frisar que se hoje eu tenho uma tentativa de fazer uma vida normal, se pudermos chamar assim, foi porque senti também esse apoio familiar, o apoio da comunidade em que eu estava inserida, que neste caso é a comunidade limiana, e o apoio no meu contexto profissional. Eu senti esse apoio, que é extraordinariamente importante. Sentiu que as pessoas estavam à espera do seu regresso, Exatamente, estavam ansiosas. é isso. E não me senti sozinha. Isso é muito importante. Quando nos acontece alguma coisa, sentir que não estamos sozinhos. Porque é complicado levantar. Era isso que eu ia perguntar. Quando lhe confirmaram o diagnóstico, apesar de, como trabalha também em contexto hospitalar e tem vários conhecimentos, perceber-se muito rapidamente da gravidade, podemos assim dizer, da situação, mas quando lhe confirmam efetivamente o diagnóstico, naquele tempo teve alguma esperança que... Sim, há sempre a esperança que alguma coisa acontece. Mas depois chegamos ali a uma etapa em que percebemos, não, de facto não acontece. E aí a personalidade também é importante. Há personalidades que não conseguem tão facilmente digerir as contrariedades da vida que acontecem a todos nós, não é? No dia a dia. A minha personalidade, felizmente, ajudou-me, tal como o apoio que sempre senti, que já abordei, ajudou-me a que vamos em frente, vamos seguir. Vamos seguir em frente. Portanto, depois teve 3 meses, não é? No hospital. Sim, depois voltei. Eu recordo-me do seu regresso, que acho que coincidiu com o regresso do Fernando Pimenta. Portanto, de algum local. E foi muito giro. Foi uma muito giro, não é? Foi dia 4 de agosto de 2021. Ele regressava, eu também regressava. E ele teve um gesto muito bonito que eu agradeço ao Fernando Pimenta. Deu-me o ramo que ele recebeu no pódio. Sentiu-se mais uma vez acarinhada aí em casa? Sem dúvida, sim. Meu marido nessa altura ainda era presidente da Câmara, mas sentia era o último ano dele, o último 2021, o terminar de mandato. Aliás, curiosamente, quando ele iniciou o mandato de presidente em 2029, eu tive uma situação oncológica. E quando terminou o mandato, eu tive uma situação grave neurológica. Ou seja, o início e o fim foram marcados por questões de saúde pesadas, muito pesadas, mas já passaram. Já passaram. Como é que portanto, depois regressou ao trabalho, retomou logo, fez Não. uma... Eu tinha umas saudades imensas de voltar. 3 meses isolado, ainda para mais em um contexto de pandemia em que não tive visitas, tinha só da minha família e mesmo assim eram restritas, e com alguns condicionantes. Eu tinha saudades de toda a gente, eu tinha saudades da minha casa, eu tinha saudades... Houve uma situação que me marcou profundamente, porque dentro do CRN nós estamos isoladas, e eu tinha saudades de sentir o vento. Só quem está isolado é que percebe o que eu quero dizer. Eu tinha saudades de sentir a aragem, e houve um dia, eu estava na recuperação da terapia ocupacional, e o terapeuta tinha a janela aberta para o exterior. E eu estava à espera, que ele estava com outro paciente, e eu disse-lhe, eu posso ir ali à varanda? E ele disse, pode. E eu comecei a chorar, porque estava a sentir a aragem, que era uma coisa que eu há 3 meses não sentia. A aragem. Hoje parece estranho dizer isto, e se calhar vocês não entendem. Ninguém entende, só se entende quem está realmente num contexto de internamento prolongado. Lembrei-me, enfim, de pessoas que, por várias razões, estão isoladas.
Eu tinha saudades do vento, eu tinha saudades do sol, eu tinha saudades da chuva, eu tinha saudades de trocar um olá com as pessoas, eu tinha saudades de tudo isso, porque 3 meses isolada foi muito tempo. E esse regresso depois, portanto, teve que 8 meses. adaptar também Sim, o seu dia a dia. sim. Aliás, Tive que mudar de casa. aprender novamente, não é? Muitas Tudo. coisas. Tive que mudar de casa, porque a minha casa, a parte dos quartos era no segundo andar com escadas. Foi o contexto da habituação a uma cadeira de rodas. Tive 8 meses, depois eu regressei dia 4 de agosto e voltei ao serviço em fevereiro de 2022, que foi o regressar, foi o habituar-me, o adaptar-me, matar as saudades e depois o retorno à atividade profissional e seguir, como estou hoje. Portanto, passaram 4 anos. 4 anos que passou a voar, o tempo. Teve dias e dias. Dias Não e é dias. fácil, não é fácil. A vida atualmente não é fácil. Todos os dias, reparem, vamos marcar um jantar e a minha pergunta é acessível? Pois. Vamos sair com os amigos, com a família, e eu digo, onde é que é? Vejam bem, posso ir? Portanto, tudo isso, ou tenho uma atividade muito programada, que é casa, trabalho, está sol, vou com a cadeira elétrica e faço a minha atividade aqui em Ponte Lima, o que eu tenho a fazer, ou então tudo o que seja fora disso, marcar alguma coisa fora disto, no contexto familiar, no contexto de amigos, no contexto até profissional, um congresso, uma formação. A minha primeira pergunta é acessível? Ou seja, se cria transtornos, obviamente. Nota que ainda há falta, portanto, sem de dúvida. acessibilidade. Claro, as coisas estão de muito acesso. melhores, mas sobretudo em centros históricos, onde não é possível, porque é o contexto, não é? E mesmo assim, há zonas novas, onde ou a porta é estreita e a cadeira elétrica já não passa, ou o elevador não cabe a cadeira. Já me aconteceu. não caber no elevador. Não caber numa porta, já me aconteceu. Isto, depois já não Sim. falámos de graus, etc., nos acessos. Mas sim, não é fácil, nada fácil. É sempre uma aventura. Só que temos que levar mesmo na desportiva, porque se não levamos a rir, é muito mais complicado. A Isabel gosta muito da vida, não é? Pois, claro. É apanhar o comboio e seguir para a estação seguinte. Não dá para parar. Leva sempre de uma forma, ou tenta levar de uma forma leve. Eu tento a levar, eu vida. tento dizer, eu espero sentadinha, porque na vida habitualmente não, agora é mesmo assim. Não dá para ser de outra forma. Claro que me irrito com as situações, mas tento contrariar isso com humor, porque é a única forma, de facto, de passarmos o dia a dia. Senão a situação era muito complicada, não dava. Há bocadinho falámos, portanto, do regresso ao trabalho. Foi bem recebida pelos seus colegas, pelos seus utentes. Sentiu também que estavam todos ansiosos, não é? Sim, quem me conhecia, sim. Quem não conhece, olha para uma profissional com cadeira de rodas, um bocadinho com alguma desconfiança, apreensão, sei lá. Será por tentarem. Às vezes fico um bocado desconfortável, porque o utente que está ali como utente está mais curioso porque é que eu estou assim. Isso cria algum Sim. desconforto da minha parte, porque desviamos o foco. O utente está ali para eu fazer os exames, não é para eu estar a falar Claro. do Sim, sim, sim. entende? Portanto, gera alguma curiosidade por um lado, algum desconforto por outro lado, e eu tomo uma desconfiança. Mas também há muitos pacientes que já me conheciam antes e que são simpáticos e pronto, e a vida decorre normalmente, eu tento que decorra normalmente. E, portanto, habituou-se rapidamente a esta nova realidade, mesmo em contexto hospitalar. Tem que ser, tem que ser, tem que ser, porque peço, claro, há situações, há certos exames que me criam algum obstáculo, peço a colegas, somos uma equipa. Claro, sim, sim. Situações mais complicadas em que eu preciso de apoio, porque devido à minha paraplegia, alguns movimentos estão mais complicados em termos de equilíbrio e, portanto, peço ajuda aos colegas. Claro que não estou a fazer a 100%. A Isabel de hoje faz o que pode, não faz tudo. Isso é uma realidade, mas é vida. Olha, acredito que há muitas pessoas nesta situação que se calhar não encararam de uma forma mais pesada, digamos. Qual é a mensagem também que lhes quer passar ou que lhes passa? A mensagem é sempre acreditar no dia seguinte, não deixar nunca de acreditar no dia seguinte. Eu costumo dizer, o sol nasce todos os dias, nós temos que fazer um esforço por vê-lo e sobretudo não se isolar. E nós precisamos de pedir ajuda e não hesitar em pedir ajuda, porque não é vergonha nenhuma pedir ajuda. Eu entrei, precisei de uma pequena ajuda para entrar, porque o pequeno degrau que quando não tinha obstáculo, hoje em dia a cadeira de rodas manual é um obstáculo, ou seja, temos que saber também aceitar que precisamos de ajuda, isso não é uma vergonha.
É um facto. E depois não nos isolamos, como já disse, e acreditar sempre, mensagem de esperança, acreditar sempre no dia seguinte. Muito bem. Isabel, falando só aqui rapidamente também de algumas curiosidades sobre si, portanto, gosta de escrever, gosta de viajar. Eu ouvi dizer que gosta de fado. Cantar ou só ouvir? Isso é um problema. Realmente, já me disseram que não sei cantar. E tenho muita pena de saber cantar. Isso aprende, eu sei. Mas gosto de fado, gosto muito de ouvir fado. Sim, sim, muito. É filha única? Gosta? Sou. Não, teste. Mas agora não há nada a fazer. Tem 2 filhos, 2 Sim, netos? tenho 2 filhos e 2 netos. Sim, 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 sim. São algumas curiosidades aqui Sim, sobre sim, si, não é? sim. E ainda me disseram outra coisa, que é, gosta muito de ver as marchas de Santo António. Sim. Acompanha, assim, as tradições Sim. também. Mas é engraçado, porque em Nova gostava muito de ir ver as marchas, íamos em grupo, e eu tinha um sonho, que era ver ao vivo as marchas, ou seja, sentar-me ali e ver ao vivo as marchas. Isso nunca aconteceu. Eu passava pela Avenida Liberdade abaixo, íamos vendo as marchas a passar, mas não. Então, já estava paraplégica e concretizei esse sonho, mas tive uma desilusão enorme, porque eles só atuam, mas aquela atuação que nós vemos na televisão é só feita em frente mesmo ao sítio onde estão as autoridades, neste caso o Presidente da Câmara de Lisboa, em que está também o Sr. Presidente da República, etc. E, portanto, eu estava um bocadinho deslocada, eles só passavam. Eu aí prefiro ver a televisão. Ou então assistir às nossas marchas, Aqui. que também são belíssimas. E, portanto, as Mas sou tradições... festeira, eu não é as marchas. Eu gosto das feiras novas, eu gosto de tudo que seja festa. Era isso que eu ia perguntar. Portanto, uma boa festa, não é? Sim, a Isabel está lá. Está lá. Adoro festas. Muito bem. Muito obrigada por ter aceito também por cá estar, não é? Obrigada. E até à próxima. Obrigada. Obrigada também pelo convite. Obrigada. Continuem a acompanhar-nos nas nossas redes sociais. Este episódio contou com o apoio do Mac Espaço Cowork, ideal para freelancers e pequenas empresas que valorizam flexibilidade, conforto e uma comunidade inspiradora.